Boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é a Igreja Invisível e nós estamos na página do Facebook Rema Palavra Revelada. Eu sou o pastor Valmir Reis e de um jeito ou do outro nós estamos sempre procurando estar junto com vocês. Hoje, quarta-feira, 4 de outubro de 2023, nós estamos em mais uma escola de discípulos, escola de discípulos, e tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Abra bem o seu coração, permita que o Espírito Santo lhe transmita tudo aquilo que você precisa para a sua vida espiritual. Amém? Em nome de Jesus, junto comigo também está aqui a pastora Renata. Boa noite, pastora Renata. Boa noite, na paz do Senhor. Boa noite. Estamos juntos aí. Glória a Deus. E junto comigo está a nossa irmã Beth. Beth de Cubatão, Sérgio de Santos. Olha aí, ó, turminha chegando aí junto. Nós já estamos aí ligadinhos um com o outro, pedindo a bênção de Deus. Hoje não foi a Ana Margarete que entrou não, Renata. Nem a Ana Margarete, nem a Patrícia. Hoje foi a Beth tá esperta, viu? Tive que puxar a zureba dela na terça-feira para ela ficar esperta. Magali, olha, Cubatão, Santos e São Vicente. Olha aí, só está faltando Praia Grande, né? Faltando Praia Grande e faltando Guarujá para completar aí a Baixada Santista, Betioga também, né? Mas daqui a pouco a Ana Margarete e o Adesso chega para representar Betioga, né? Patrícia Araújo, você tá aí? Cadê a minha amiguinha Valentina? Valentina. Cansada. Ih, ela deve estar ensaiando hoje, Ensaiando. Tá chegando o Dia das Crianças, tá chegando o final do ano aí, a Valentina tem um monte de tarefa. Pessoal, Vicentinho! Boa noite, meu irmão, Deus abençoe. Adélcio, Deus abençoe. Tamo junto aí. Como é que tá a cidade de Crato, Vicente? Muita chuva aí no Ceará? Nossa, aí o Nordeste parece estar meio seco, né? Norte e Nordeste parece estar meio seco. Chegou a Adelso, chegou a Ana também, olha aí, ó, representando Bertioga. Tá vendo, Ana? Coloquei você e o Adelso como representante de Bertioga. Grande Bertioga. Deus abençoe vocês. Pessoal, nós vamos começar a palavra de Deus hoje. Hoje nós vamos estudar o Efésios capítulo 1, eu ainda não encerrei o capítulo 1, ainda estou na metade do capítulo, né? Hoje nós vamos estudar do versículo 7 ao versículo 12, amém? E o tópico é a bênção de ser redimido pelo Filho. Na semana passada nós acabamos o tópico, a bênção de ser escolhido pelo Pai, amém? Que foi do versículo 3 ao 7. E hoje nós vamos começar falando sobre a bênção de ser redimido pelo Filho, que vai do 7 até o 12. Então, vamos ler Efésios 1, do 7 até o 12, que diz assim, versículo 7, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas
de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Amém? Louvemos a glória de Deus. Então está aí a leitura, Efésios 1, do 7 ao 12. Então presta atenção aí, do versículo 7 ao 12, porque nós vamos trabalhar em cima do versículo 7 ao 12. Tá certo? Então se prepare. Vamos lá, pessoal, vamos para o comentário. Vamos para o comentário teológico. A introdução do comentário, depois o ponto 1. Tá? O ponto 1 é redenção, que vai do versículo 7 e 8, que nós vamos trabalhar primeiro. Nos primeiros 14 versículos dessa carta aos Efésios, Jesus é mencionado pelo nome ou pelo título: Cristo Jesus, Senhor Jesus Cristo, amado, Cristo, ou por pronomes, ele, dele e nele, nada menos que 15 vezes. E a frase em Cristo ou nele ocorre 11 vezes. Paulo quer nos mostrar que em Jesus as nossas bênçãos são completas. Vejamos 3 bênçãos que o apóstolo descreve. Amém? Então, nós vimos as bênçãos por meio do Pai. Amém? As bênçãos por meio do Pai. E agora nós estamos vendo as bênçãos por meio do Filho. A bênção por meio do Filho. Tá? A primeira bênção, que está no versículo 7 e 8, é a bênção da redenção. Redenção. A palavra denota uma remissão de dívida mediante o pagamento de determinado valor. Em Cristo fomos libertados das algemas do pecado, da escravidão imposta por Satanás. Amém? É muito importante você saber disso, porque Jesus pagou um preço muito alto para que acontecesse isso. Tá? Porque a princípio, o que aconteceu? A princípio, Adão lá no Éden, ele vendeu a raça humana em troca de uma liberdade e um poder mentiroso. Satanás prometeu para ele uma liberdade e prometeu para ele um poder, amém? Que era pura mentira. E no final, ele, na verdade, Adão recebeu, foi a escravidão do pecado. Amém? A partir daquele momento, a raça humana estava debaixo do pecado, vivendo em submissão ao diabo. Amém? E foi exatamente isso que levou a raça humana ao juízo, ao julgamento. Porque Deus, ele vai julgar a raça humana no primeiro tribunal aqui na Terra. Amém? Houve um tribunal no universo, o primeiro foi o tribunal no céu, onde o diabo foi determinado que saísse do céu, foi colocado para fora do céu, tá? E agora acontece o primeiro na Terra. Então houve no céu um, e agora na Terra há um tribunal. E nesse tribunal o homem foi julgado, amém? E o juízo de Deus sobre o homem foi ter colocado o homem ali, ó, sobre, se tornando ausente de Deus, saindo fora da presença de Deus. Amém? Pastor Ayrton, aí da cidade, acabei de falar de Bertioga, o Ayrton aparece. Pastor Ayrton aí, entre Bertioga e São Sebastião, Deus abençoe pela igreja aí. Amém? Jesus abençoe, pastor Ayrton. Então, pessoal, vamos lá. Tá fazendo som daqui, ó. Faz mal, não.
Deixa aqui. Não vai com a luz aqui? Parece o babador. Põe aí, aperta ali, claro. Aqui? Isso. O de baixo. Agora melhorou. Dá uma melhorada. Fazendo sombra aqui. Isso, pessoal. Eu tinha acabado tinha esquecido de acender a luz. Estou ficando velho, não é fácil não. Vamos lá. Viu, pastor? É Efésios quanto? Desculpa. Efésios 1, versículo 7. 1:7. Amém? O 7 e 8 é que eu estou trabalhando em cima. Tá? Então Adão, ele vendeu a raça humana em troca de uma liberdade e um poder mentiroso oferecido por Satanás. Tá? Mas o que aconteceu? Jesus foi lá e pagou o preço. Amém? Ele pagou o resgate. Né? O diabo havia sequestrado o homem, agora Jesus vai lá e paga o sequestro. Jesus paga o resgate. E ele traz o homem de volta. Amém? Tá? Então, Jesus ele vai e redime o povo, né? Porque redenção é o ato de ser libertado por meio do sacrifício, da obra de Cristo. E a remissão é o resultado da redenção, é o perdão, né? Então, a remissão é o resultado da redenção, é o perdão. Então, a redenção é o ato de ser libertado pela obra de Cristo. E a remissão é o resultado, é o perdão. Então Jesus ele vai lá e paga o preço, amém? Para que nós pudéssemos hoje ter o perdão de Deus e ser colocado de volta no lugar que nós havíamos perdido, que é a presença de Deus. Amém? Tá? Então, continuando aqui o texto, o comentário teológico, diz assim: o preço da liberdade é o meio pelo qual a remissão foi obtida. Foi o seu sangue, o sangue de Cristo. Quando você lê o versículo 7, isso está muito claro. Né? Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados, como maravilhosa graça de Deus. Amém? Então Jesus ele faz a obra da redenção, e com a obra da redenção nós temos o resultado, que é a remissão, que é o perdão. Amém? No Éden, o homem tinha sido julgado, condenado, e agora na cruz o homem é absolvido. O segundo juízo na terra. Amém? O segundo julgamento na terra. Isso é muito interessante entender. O primeiro julgamento na terra foi no Éden, quando o homem ele é condenado à morte eterna e à separação de Deus. Agora, no segundo juízo, o homem é absolvido e ganha o direito de voltar para o lugar que nunca deveria ter saído. Amém? Que é a presença de Deus. É muito, muito interessante isso, né? Remissão e redenção. Redenção e remissão. Amém? Mas vamos lá. Este termo sacrificial traz à lembrança o sangue das vítimas ofertado a Deus na economia do Antigo Testamento. Aqui a palavra representa a morte de Cristo como sacrifício pelo pecado. E é uma advertência a nós, a propósito do elevadíssimo preço que Deus pagou pela nossa redenção. Amém? Qual foi o preço que Deus pagou pela nossa redenção? Amém? Foi o sacrifício de Jesus, o derramamento do sangue do justo, do homem inocente, Cristo Jesus. Tá certo? Vamos lá. A ideia de redenção, Paulo acrescenta a remissão dos pecados. Isso tem o sentido de afastar de nós as transgressões. Paulo quer ensinar que o perdão é o centro da nossa redenção. A redenção e a remissão caminham juntas e são privilégios de quem foi feito filho. São bênçãos derramadas abundantemente, segundo a riqueza da sua graça, não segundo os méritos dos homens. Mas quem pode medir a riqueza da graça de Deus? Amém? É muita graça, né, pessoal?
é muita graça. Aleluia. Tá? Então Jesus pagou um preço por meio do nosso resgate. Há um outro comentário teológico que eu também quero passar para vocês, é esse aqui, ó. No qual, amém? A palavra diz no qual. Lê para mim Efésios 1:7, pastora. Efésios 1:7. Isso. Em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Essa aqui é a linguagem antiga. Tá, pega aquela linguagem daquela Bíblia preta. Dessa Então, a linguagem da preta. Lê de novo ela. Ó, em quem temos a redenção. Tá. Pelo seu Em quem temos a redenção. Há uma versão que diz assim, no qual temos a redenção. Isto é, Cristo. Amém? No qual, em quem, tá? Em quem está a redenção? Quem é que fez a obra da redenção? Lembra que eu falei que a redenção é uma obra? Amém? A redenção é o ato de ser libertado por meio da obra de Cristo, né? Então quem foi que fez a redenção? Cristo, a obra de Cristo. Esta é a nossa possessão presente. Aleluia. Tá. E como que ela foi feita essa obra? De que maneira? Como é que foi feita a redenção? Pelo seu sangue. As Escrituras apresentam o sangue de Cristo como o infinito preço da transação que envolveu a nossa redenção. E agora é que eu vou precisar da ajuda da pastora Renata. Anota os versículos aí, vai procurando um por um, pastora. Atos 20, vai anotando aí, pessoal. Anota esses versículos para você poder ler junto comigo, porque nós vamos trabalhar esses versículos agora. 24. Atos 20 e 28. 28. Isso. 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, 19 e 20. 19 e 20. 1 Pedro 1. Peraí. 1 Pedro 1, 18 a 20. 18 a 20. Isso. Pegou? Colossenses 1, 14. Colossenses 1, 14. Isso. Quando a pastora vai separando os versículos ali, amém? Eu quero continuar aqui porque é o seguinte, ó. A respeito, então, nós pessoas estamos falando de quem? No qual temos a redenção, que é Cristo. O sangue foi o meio, amém? O custo que Jesus pagou, o sangue, pelo seu sangue, tá? E a remissão dos pecados. Os fariseus fizeram a observação, pelo menos uma vez, de que nenhum homem pode perdoar pecados a não ser Deus. O fato do Senhor Jesus Cristo perdoar é evidência de que é Deus. Amém? Então, quando eu leio Marcos 2, do 5 ao 7, e nós já vamos ler já, eu encontro duas coisas aqui nesse versículo aqui, que eu vou compartilhar já com vocês. Marcos 2, do 5 ao 7, eu quero que você aí separe esses versículos. Amém? Então vamos trabalhar agora os versículos que eu separei com a pastora Renata. Vamos lá. 20. Atos 20 e 28. Pode compartilhar, pastor. Pode ler? Pode. E já vai pegando o outro depois, tá? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Amém. Amém. Vamos lá. Então, Paulo, ele está falando aqui com os bispos da cidade de Mileto. Ele está falando com os bispos ali da região. E entre os bispos está aí o presbítero da igreja de Éfeso, tá? Ele praticamente está a caminho de Roma, tá certo? E aqui ele está falando o seguinte, olha, ele dá algumas recomendações. Cuide de vocês mesmos, de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastor da igreja de Deus,
que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Amém? Então aqui eu destaco o seguinte. Primeiro, ele trata com o pastor. Amém? Particularmente. A obrigação do pastor é se cuidar. Amém? Para que ele possa se cuidar. Se ele se cuidar, ele vai ter cuidado com o rebanho. Amém? Pastor que não se cuida, também não cuida do rebanho. Tá certo? Então o pastor, em primeiro lugar, tem que se cuidar. Se ele se cuidar, amém, ele vai cuidar do rebanho. Se ele tem zelo pela sua vida, ele vai ter zelo pelo rebanho. Tá? Então é a primeira coisa que eu aprendo aqui com esse versículo. A segunda coisa que eu aprendo aqui, amém, que a igreja é de Deus. A igreja não é do pastor local. Tá? Tem pessoas que chegam até o título de apóstolo, se intitulando apóstolo, porque eles se acham dono. Amém? Com o título de apóstolo, eles se intitulam dono do rebanho, o dono da igreja. Eles acham que tem autoridade para fazer o que quer com a igreja. Amém? Querido, a igreja só tem um dono. Amém? E o dono da igreja é Jesus. E isso vai ficar muito claro quando ele tirar a igreja dessa terra. Aleluia. Tá? Então, se algum pastor se acha que é dono da igreja, está lascado. Porque ele tá usurpando algo que não é dele. Né? Usurpando o poder que não é dele. Né? Então, precisa tomar muito cuidado. Agora, o que foi que Jesus fez? O que ele fez? Ele entregou aquilo que pertence a ele, amém? Para que os pastores cuidem das ovelhas. Amém? Tá? O pastor não é dono, mas tem a responsabilidade de cuidar, enquanto o dono não busca. Tá? Ele vai dar conta. Amém? Agora, por que Jesus ganhou o direito de ser dono do rebanho? Porque ele pagou o preço. E qual foi o preço? Qual foi o custo? O sangue de Jesus. Amém? Jesus é dono da igreja pelo alto custo que ele pagou. O sangue, o seu sangue. Jesus pagou o seu sangue. Então, Adão, que havia vendido a raça humana para o diabo, em troca de uma liberdade e um poder mentiroso, o diabo ofereceu isso para ele, e acabou levando o povo à escravidão do pecado, à submissão a Satanás. Tá? Então, agora Jesus vem como segundo Adão e resgata este povo, traz de volta esse povo para o lugar que ele havia saído. Então, posiciona o povo, amém, na velha posição que Deus havia colocado esse povo, que é a presença de Deus e como filho de Deus. Amém? Aleluia. Então, nós estamos vendo aqui que esse foi o preço. O sangue de Jesus foi o preço do resgate. Amém? Foi pelo sangue que Jesus nos redimiu. Amém? Tá? Com o sangue nós recebemos a remissão. Nós recebemos o perdão. Amém? Vamos lá. Para mais um texto bíblico, né, pastor? 1 Coríntios 6, 19 e 20. 19 e 20? Isso. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. Esse corpo que nós temos hoje aqui, esse corpo físico, amém? A Bíblia fala que ele foi comprado, né? Só que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês, ele foi dado por Deus. Então nós vemos aqui que primeiro, o corpo, amém, foi algo que Deus nos deu, com um propósito. Qual é o propósito do corpo? Quando Deus faz o corpo, ele tem um propósito de habitar nesse corpo. Amém? De se relacionar com o homem dentro desse corpo. Amém? Então Deus faz o corpo do homem e coloca o centro da adoração nesse corpo. Amém? Que é o espírito humano. Tá? E dá para ele a capacidade de pensar, a capacidade de ter desejos, vontades, né? Que é a alma, tá?
mas tudo dentro do corpo. Então o corpo é o centro de adoração. Amém? Deus fez o corpo do homem para que ali fosse, amém, o templo, o centro de adoração. Assim como o templo de Jerusalém, amém, é o centro de adoração do povo judeu, o nosso corpo agora é o templo, amém, é o centro de adoração. Por isso que Jesus disse para aquela mulher samaritana, amém, chegará a hora em que nem em Jerusalém, nem aqui em Samaria será o verdadeiro lugar de adorador, amém, de adoração, tá? Mas onde tiver um adorador, ali está o centro de adoração. Amém? Então, onde você estiver, você é o centro de adoração. Agora, não confunda centro de adoração como igreja. Amém? Tá? Então, igreja é a reunião. Reunião dos centros de adoradores. A reunião do corpo, é o corpo de Cristo. A igreja é a reunião dos cristãos. Quando os cristãos se juntam, ali está a igreja. Amém? Quando os cristãos estão vivendo a sua vida no dia a dia, na sua vida individual, ele é um centro de adoração. Amém? Ele pode adorar o Pai em espírito e verdade em qualquer lugar, em qualquer situação. Amém? É muito importante saber a respeito disso. Ainda no 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz assim: é que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhe foi dado por Deus. Amém? Jesus nos deu o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Eu sempre digo isso, nós não somos mais donos de nós. Quem se titula dono de si, ainda não entendeu o que é novo nascimento, o que é regeneração, amém? O que é viver uma vida em santificação, o que é ser cristão. Tá? Então tem muita gente que é dono da sua cabeça. Amém? Pastor, pastor não manda em mim, realmente, pastor não manda em você. Mas se Jesus não manda em você, então você não é cristão. Amém? Você não é cristão. Tá? Porque Jesus, ele morreu por você para ser o teu dono, para ele mandar em você. Tá? É o que diz aqui, ó. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Vocês não são mais dono de vocês. Agora vocês têm um dono. E o dono de vocês é Deus. Amém? Pois ele os comprou e pagou o preço. Amém? Ele comprou eu e comprou você. Pagou um preço muito alto, que foi o sangue de Jesus. Tá? Então, para de andar segundo tua cabeça. Para de se achar dono da tua vida. Amém? Se submeta ao Espírito Santo, se submeta a Deus, submeta a palavra de Deus, se alinha com a palavra, procure encontrar a vontade de Deus. Amém? Se você quer ter dias melhores nessa terra. Tá? Muitas das coisas que a gente passa, a gente acaba não aceitando, porque a gente não tem o entendimento de quem nós somos. Amém? Nós somos, querido, nós somos filhos de Deus e nós pertencemos a Ele. Amém? Se Deus não é dono da tua vida, se Deus não é dono de você, o que você está fazendo na igreja? Amém? Por que você se intitula cristão? Então, às vezes você vai no guarda-roupa espiritual e pega a roupagem de evangélico e esquece a roupagem de cristão. Amém? Joga fora essa roupa de evangélico que você tem usado há muito tempo, amém? E que vive essa vida mascarada e mentirosa, onde você é o dono da tua cabeça, e na verdade você também não é dono da tua cabeça, porque quando você, amém? Quando você tem esse orgulho, quando você tem você se intitula dono da tua vida, amém? Quem na verdade está governando você é o diabo, amém? Porque você não nasceu nem para se governar. Está entendendo? Você não nasceu nem para ser dono da tua vida. Tá? Então você acha que você é dono. E quem na verdade está sendo dono da tua vida é o diabo. Amém? É o diabo que está sendo dono da tua vida. Então se entregue para Jesus de verdade. Abre o teu coração. Amém? Se submeta a Ele. Se sujeite a Ele.
Amém? E deixa ele fazer a vontade dele na tua vida. Deixa ele conduzir você pelo caminho. Amém? Tá entendendo? E você nunca mais vai se sentir sozinho. Mesmo diante de aflições. Mesmo diante de situações difíceis. Amém? E ainda que você passe por uma cirurgia complicada, você sabe que Deus está ali com você. Amém? Porque Ele é o dono da tua vida. Tá certo? Tá? Então, Ele se intitula o dono de você, o dono da tua vida. Vocês não pertencem a vocês mesmos, pois Ele o comprou e pagou o preço. Portanto, use o seu corpo para a glória dele. Amém? Como é que você tem feito? O que tem feito com o teu corpo? Amém? Por você se achar dono do teu corpo, você pinta ele de tatuagem. Amém? Tá? Por que você pinta de tatuagem? Porque você acaba entrando no sistema e você acha que você se intitula o dono do teu corpo, e se por acaso o teu pastor ou eu for chamar a tua atenção, você vai dizer para mim assim, sabe o que você vai dizer para mim? Você não tem nada que ver com a minha vida. Quem manda no meu corpo sou eu. Amém? Tá certo, realmente eu não mando no teu corpo não. Tá? Então se você manda no teu corpo, você não pertence a Jesus. Se você tem que colocar tatuagem no teu corpo, é porque você se acha dono dele. Amém? Tá? Onde você tem levado o teu corpo? O que você tem feito com ele? Né? As roupas que você tem colocado no teu corpo. Você tem perguntado essas coisas para o Espírito Santo? Você tem perguntado para o Espírito Santo qual a vontade dele? Não, sabe por que você não pergunta? Porque você anda segundo tua cabeça. Você não é submisso ao Espírito Santo. Amém? Você não é submisso ao Espírito Santo. Você é submisso ao sistema evangélico. Mas submisso à palavra e ao Espírito Santo, não. Amém? Porque você faz tudo o que você acha que tem que fazer. Você é induzido pelo sistema facilmente. Está entendendo? Facilmente você é induzido pelo sistema. Está entendendo? E o diabo? O diabo te alimenta. Dentro do sistema, o diabo alimenta o teu ego. Amém? E você se mantém prisioneiro desse sistema. Amém? Desse sistema gospel, desse sistema evangélico, né? Onde o dançar é mais importante do que a palavra, onde o cantar, que tem a sua importância no culto, o louvor tem a sua importância no culto, mas não é mais importante do que a palavra. Amém? Né? Eu nunca vi, eu sinceramente, irmãos, eu não saberia congregar numa igreja que fica 1h30 cantando. Amém? 1h30 cantando e 10 minutos pregando. Eu já não tenho mais paciência para isso. Amém? Para mim a palavra é a coisa mais importante que tem. Gosto do louvor, acredito que o louvor é muito importante num culto. Amém? Mas não é mais importante que a palavra, cada coisa no seu lugar. Mas quando você é dono da tua cabeça, o sistema te engole. E você é engolido pelo sistema. Amém? Né? O sistema coloca luzes, né? Apaga toda a luz do culto, do templo. O sistema faz isso. Amém? E coloca as luzes lá no púlpito. Amém? E você acha que aquilo ali é a glória de Deus. Desde quando Deus precisou de luzes para manifestar a sua glória? Se Ele é a própria luz. Amém? A glória, quando quer manifestar, não precisa de efeitos humanos, não. Amém? Ela não precisa de coisas humanas. Está entendendo? Tá? Então a gente precisa começar a entender o que Deus quer para a nossa vida. Deus é realmente dono da tua vida? Amém? Você realmente se sujeita ao Espírito Santo? Antes de você fazer qualquer coisa com o teu corpo, você pergunta para o Espírito Santo qual é a vontade dele? Amém? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Porque a falta de entendimento da palavra tem levado a igreja a viver esse fracasso espiritual. Tá? Ao fracasso espiritual, onde é mais importante um deputado federal, é mais importante um vereador, é mais importante um prefeito do que o próprio Jesus Cristo. Amém? Do que a glória de Deus. Quando você vai procurar, o que você acha? Barulho. Tem muito barulho e pouca glória. Muito barulho e pouca presença de Deus. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Tá? Então a gente precisa entender melhor a palavra de Deus. Tá? Mais um versículo, pastor, para ti. É o 1 Pedro 1, 18 ao 20. 18 ao 20. 1 Pedro 18 ao 20. Pode ler? Pode ir. Sabendo que não foi com coisas
corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Aleluia. Até o vídeo tu leu, né? Lê. Olha aqui, ó. Vamos agora meditar? O título é Exortação à Santidade. Exortação à Santidade. O 18. Vamos mastigar. Isso. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Amém? Jesus nos resgatou da vida inútil. Quando ele paga o preço pelo sangue, que tipo de vida que nós estávamos tendo? Inútil. O que é uma pessoa inútil? Sem utilidade para Deus. Amém? Perdeu toda a utilidade para Deus. Quando Adão se vende para o pecado, se vende para o diabo, amém? Ele deixou de ser útil para Deus. Tá? Ele se tornou uma lâmpada apagada. Tá? Uma lâmpada queimada. Para que serve uma lâmpada queimada num quarto escuro? Para que serve uma lâmpada queimada numa sala escura? Para que serve uma lâmpada queimada numa rua escura? Não serve para nada, meu irmão. É inútil. Assim também é a pessoa sem Deus. A pessoa sem o Espírito Santo. É uma lâmpada queimada, é inútil. Né? É muito inútil. Tá? Então essa era a vida que nós levávamos. Uma vida inútil. Uma vida que não tinha condições nem capacidade de servir a Deus. Né? E nós fomos o que? Resgatados. Fomos tirados dessa vida inútil. E qual foi o preço que ele pagou? Amém? Não foi prata e não foi ouro. Não teve valores materiais dessa terra. Não foi valores humanos. Amém? Tá? O que tem tido mais valor na tua vida espiritual? O dinheiro? Ou a tua vida com Deus? O que tem mais valor para você? Uma festinha de aniversário no meio do culto, no dia de domingo? Ou o culto a Deus? O que tem mais valor para você? Então Jesus ele mostra aqui que existe valores. O mundo tem os seus valores, né? E Deus tem os seus valores. Os valores do mundo é a prata e o ouro. Os valores de Deus, amém? Um dos valores de Deus é o sangue de Jesus, que representa, amém, toda a vida em santificação. O sangue é que nos separa. O sangue é que nos liberta do pecado. O sangue é que nos liberta das coisas erradas. Amém? Tá? Então nós precisamos tomar muito cuidado com certas coisas que nós valorizamos, que nós damos mais valor, amém, do que aquilo que realmente tem valor. Tá? Então você precisa descobrir o que é realmente que tem que ter valor para a tua vida. Porque Deus aqui ele diz o que é que tem valor para ele. Amém? Não é nem prata nem ouro, mas é o sangue de Jesus. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito, nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Amém? Jesus se tornou o sacrifício. Ele se tornou o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Amém? Jesus derramou seu sangue para que nós voltássemos a ter uma vida útil para Deus. Uma vida em que Deus realmente pode usá-la. Aleluia. Você é o tipo de pessoa que Deus pode te usar? Você se sente útil para Deus? O que você tem feito para a obra de Deus, para o serviço de Deus? Amém? Para ser usado por Deus. Deus quer usar você. Deus quer usar no meio da tua família, no meio dos teus, no meio dos teus parentes, dos teus amigos de trabalho. Deus quer usar você. Amém? No teu ambiente, do dia a dia. Ele quer que você seja útil. Foi para isso que ele te resgatou. Foi para isso que ele redimiu você. Foi para isso que ele trouxe você para perto dele, para usar você com poder, com autoridade. Aleluia! Como a igreja tem perdido
força para atrair pecadores para Cristo. Hoje em dia, o povo evangélico tem sido convencido pelo pecador e não tem convencido nenhum pecador. Amém? É mais fácil o pecador convencer os evangélicos hoje do que os evangélicos convencer os pecadores. Amém? Hoje, o mundo tem atraído mais a igreja do que a igreja atraído o mundo. Amém? Hoje, o mundo tem entrado mais na igreja, né, do que a igreja penetrar no mundo. Amém? Aleluia. Nós fomos chamados para penetrar no mundo. Nós somos chamados para sair pelo mundo e pregar o evangelho. Está entendendo? Mas não permitir que o sistema, o mundo, em forma de sistema, o mundo em forma de valores, entre dentro da igreja. Essa aqui é a verdade. Amém? Essa aqui é a verdade. Vamos lá. Nós já falamos já, né? Agora é o Colossenses, né, pastor? É 1 Pedro, pastor. Já lemos já. É Colossenses 1,14, né? Isso. Colossenses 1,14. 1,14, né? Pode ler. Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu leio do 12 em diante, amém, eu pego o contexto, olha o que diz, ó, o 12. E agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Amém? Aleluia. Deus nos capacitou, amém? Por isso que Paulo está mandando a gente ser grato, né? Agradecer, e agradecer com muita alegria, tá? Porque Deus tem nos capacitado para quê? A participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Então tinha algo guardado por Deus, amém? Que Ele havia pensado antes da fundação do mundo, tá? E Ele nos capacitou a se apoderar disso. E o que Ele nos guardou antes da fundação do mundo? Essa obra, a obra de Cristo, a redenção, a remissão dos nossos pecados. Aleluia. Foi isso que Ele guardou. Foi isso que fazia parte do reino da sua luz, que Ele guardou para o seu povo. Aí o 13 ele diz assim: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Ele nos colocou numa nova posição. Amém? Que na verdade é a posição antiga, né? A posição lá do Éden, que é a posição de estarmos na presença de Deus como filho, que nós tínhamos antes da queda. Quando nós saímos dessa posição e nós perdemos essa posição, tá? Nós precisamos ter sido resgatados. Então Jesus vai lá e nos resgata. E quando Ele nos resgata, amém, Ele nos liberta. Ele nos liberta do quê? Do poder da escuridão, do poder do diabo, que é o rei da escuridão, que é o rei das trevas. Ele nos liberta dele. Amém? E Ele, com toda a segurança, nos traz de volta para a presença de Deus, que é o reino do seu Filho amado, que é o reino de Cristo. Amém? Que é o reino de Deus que nós estamos hoje. E o 14 diz assim: é Ele quem nos liberta, e por meio dele os nossos pecados são perdoados. Por meio de Cristo, nossos pecados são perdoados. Amém? Aleluia. Eu sou absolvido. E sendo absolvido, me torno filho de Deus, numa nova posição, a posição da presença de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então tá aí, amém? A bênção de ser redimido pelo Filho. E o primeiro ponto é a redenção. Como é que ela foi feita? Como é que ela foi efetuada?
Foi tudo isso que nós trabalhamos hoje. A importância de Jesus e o seu sacrifício, de Jesus e o derramamento do seu sangue. Amém? A importância da redenção, a importância da remissão, remissão, que nós aprendemos hoje. Amém? Né? Vou até repetir aqui, que redenção é o ato de ser libertado por meio da obra de Cristo. Então, quando Jesus faz sua obra, morre na cruz, ele nos redime. Amém? Aleluia. E automaticamente nos dá a remissão, que é o seu perdão. Redenção e remissão é a obra de Cristo. Amém? Nos libertar e nos perdoar. Nos libertar e nos perdoar. Amém? Aleluia. Eu vou parar aqui. Semana que vem a gente vai entrar no versículo 9 e no versículo 10. Tá? Querido, nós vamos comer devagarzinho. Nós vamos mastigar. Amém? Bem devagarzinho, Efésios, porque é um conteúdo muito glorioso. Esse conteúdo de Efésios aqui é muito glorioso. Vale a pena mastigar. São só 5, 6 capítulos. Amém? Amém? Passa logo. Vamos mastigar bem. Tá certo? Então tá aí o versículo 7 e o versículo 8. 7 e 8. Né? 3 bênçãos que o apóstolo Paulo escreveu no livro de Efésios e que envolve ser redimido pelo Filho. Então a primeira é a palavra redenção, que nós aprendemos hoje. Amém? Apesar de Adão ter se vendido, Jesus foi lá e pagou o preço do nosso resgate. Amém? Aleluia. Jesus nos resgatou e tornou sua possessão. Nós pertencemos a Ele. Nós temos um dono, e o dono da nossa vida é Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Isso aí, galera, se sujeita mesmo ao Senhor Jesus. Vive em submissão a Ele, a sua palavra. Tá certo? E pessoal, tome cuidado com as armadilhas. Amém? As armadilhas deste evangelho que está sendo anunciado por aí. Amém? Tome cuidado. Amém? Não se venda a esse evangelho. Tá? Hoje Satanás não precisa estar no mundo para nos enganar. Ele já entrou na igreja. Amém? Já entrou na igreja. Principalmente na igreja brasileira. Amém? A igreja brasileira está muito contaminada com as doutrinas do diabo e do inferno. Deus abençoe todos vocês. Pastora Renata vai fazer uma oração para encerrar essa parte do estudo e a semana que vem a gente continua. Vamos lá, pastora. São 20 horas e 48 minutos. 20 e 48. Agradecer, né, pastor? Agradeço e vamos embora. Né? Isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por este estudo bíblico, Pai. Queremos te louvar também pela vida do pastor Valmir, que tem se dedicado, Pai amado, todas as quartas-feiras, Senhor, nesta live, Pai amado, para nos ensinar a Tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, também pela vida de cada irmão que tem participado também, Senhor, que tem desejado, Pai querido, aprender mais e mais a Tua palavra, do Teu ensinamento. Nos ajuda, Espírito Santo, a ouvir e colocar em prática os Teus ensinamentos, Senhor. Guarda o coração de cada um de nós. Abençoa cada irmão que participou. Fortalece a vida de cada um. Continua guardando, continua dando desejo, Pai, de aprender mais com a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos dar, Pai amado, uma noite de paz, uma noite de sono, de tranquilidade. E se tiver alguém enfermo, Senhor, que o Senhor toque nessa pessoa, que o Senhor restaure a saúde, meu Pai, e que o Senhor dê graça e sabedoria. Queremos te louvar e te agradecer no nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, amanhã, quinta-feira, estamos aqui em Santos, na rua Napoleão Laureano, 85, Casa 2. Estamos aqui na nossa garagem, na nossa célula. Amém? Nossa escola de discípulo presencial. E está uma bênção. Estamos aqui aprendendo coisas maravilhosas. Estamos mastigando bem. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém.
Amanhã aqui em Santos é a partir das 8 horas da noite. 1, 2, 3. Vitória! 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 Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Amém. E até amanhã aqui em Santos, se Deus quiser.